Olá pessoal, meu nome é Júlia, sou voluntária do IMCT e aluna de Engenharia Química na UFSJ. Hoje estou aqui para falar um pouco sobre fermentação e microbiologia e fazer um experimento de demonstração. A fermentação é basicamente o resultado da alimentação de micro-organismos como fungos e bactérias, que se encontram em um sistema sem a presença de oxigênio, ou seja, anaeróbico. O substrato para essa alimentação será a glicose. O mecanismo será um processo de transferência de energia da molécula de glicose para uma molécula de ATP. ATP é uma molécula que serve de fonte de energia para as células. Existem vários tipos de fermentação, mas focaremos aqui apenas na fermentação alcoólica, em um sistema anaeróbico. Os produtos principais desse tipo de fermentação serão as moléculas de ATP, o gás carbônico e o etanol, que é um álcool. Por isso, o nome de fermentação alcoólica. Na indústria alimentícia, a fermentação alcoólica é usada para a produção de bebidas, pães, bolos ou álcool combustível, e o micro-organismo mais utilizado é um fungo do gênero Saccharomyces cerevisiae. Portanto, o principal ingrediente do nosso experimento é o fermento biológico para pão, pois na realidade ele é o fungo desse gênero. Vamos criar um sistema anaeróbico para que esse fungo se alimente de substratos diferentes e analisaremos os resultados. Para o experimento será necessário 3 garrafas PET de 500 ml e numeradas, 3 bexigas de balão, um funil, água morna. Lembrando que não pode ser água fervendo nem muito fria, senão o ambiente não fica propício para a fermentação. Para testar se a água está na temperatura ideal, você pode colocar o dedo durante 10 segundos na água. Se aguentar durante esse tempo, significa que a água não está muito quente e pode ser utilizada. 30 gramas de fermento biológico seco instantâneo para pão, 2 colheres de açúcar, 2 colheres de sal e 2 colheres de farinha de trigo. A água morna foi despejada em cada uma das 3 garrafas, em aproximadamente 1/3 da sua capacidade máxima. Em seguida, na garrafa número 3, foram adicionadas 2 colheres de farinha de trigo. Na garrafa número 2, 2 colheres de sal. E na garrafa número 1, 2 colheres de açúcar. Depois, foi adicionado 10 gramas do fermento biológico em cada uma das garrafas. Após a adição do fermento, foi dada uma leve sacudida para a mistura dos produtos e depois colocada uma bexiga na boca de cada uma das garrafas. Os 3 sistemas ficaram em reação durante 10 minutos no total, com agitação a cada 2 minutos. A água morna que foi adicionada nas garrafas criou o ambiente propício para ativar a fermentação, além de facilitar o contato entre o fermento e o substrato de cada garrafa. Na garrafa 3, o substrato do qual o fungo se alimentou foi a farinha de trigo. Houve liberação de gás carbônico, pois na farinha de trigo, além de outras substâncias, contém açúcar. Portanto, houve fermentação. Na garrafa 2, não houve nenhuma alteração, pois o sal não contém glicose. Portanto, não houve fermentação. Na garrafa 1, o substrato do qual o fungo se alimentou foi o açúcar. A grande quantidade de espuma mostra que houve o processo de fermentação em larga escala, resultado do fungo se alimentando da glicose do açúcar, que gerou uma alta produção de gás carbônico e de etanol. Por isso, é o balão que mais se encheu.